E hoje nós temos o grande prazer de receber ele que é coordenador do curso de Psicologia aqui da UNG da cidade de Guarulhos, professor Luiz Fernando. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, prazer é meu em poder contribuir e discutirmos um pouquinho essa questão importante aí relacionada ao Setembro Amarelo, né, que simbolicamente o pessoal conhece, mas sobre o tema em si, né, que é a questão do suicídio, que não deve ficar restrito só ao mês de setembro, né, mas deve acontecer aí durante todo o ano e todos os dias, para que nós possamos de alguma forma evitar, né, essa circunstância aí que é tão desagradável a todos. Pessoal, olha, vamos compartilhar para você ganhar os presentes, para a criançada aí, 3 bicicletas, muitos brinquedos para você. Quem já está nos acompanhando aqui, olha só, Priscila Forneres, boa noite e fico muito feliz por estar com você, Roberto, e o coordenador de psicologia, Luiz Fernando, que honra assistir. Priscila, que ela me disse que foi sua aluna. Sim. Fico feliz em saber que ela faz parte aí da nossa audiência de hoje. Bruno Gonçalves, Cristiano Oliveira conosco, Silvio Alves, que passou aqui conosco, o Cristiano está dizendo que gostou da máscara. Essa máscara é símbolo do autismo aqui. Jaciara Nascimento, Regina Célia Saldanha, quero que vocês nos digam de que bairro vocês estão assistindo. Você que está assistindo pela TV Guarulhos, manda um WhatsApp para mim, 947-310220, e aí você também concorre aos prêmios aqui. Vamos fazer só uma grande festa. Esse assunto extremamente importante. Professor, eu não sei se nesse tempo de tanta informação, a informação chega mais rápido para nós, mas eu tenho ouvido muitas histórias de suicídios e tentativas de suicídio. O que leva uma pessoa, eu acho que é a pergunta fundamental, né? O que leva uma pessoa a cometer suicídio, que é uma violência incrível? O suicídio, se formos pensar de forma sintética, né? O suicídio, na realidade, é uma desesperança do sujeito com relação à própria situação real de vida, né? Então, de alguma forma, ele sente ou percebe, né, que a própria morte talvez seja a solução mais adequada para todos os problemas e dificuldades que ele vem a ter. Mas nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Porque as pessoas não se suicidam da noite para o dia, ou, né? Existe um conjunto de fatores, existe um conjunto de variáveis, né, que dá vão sinais à levando pessoa. Essa pessoa a esse nível de conduta. Então, o suicida, né, ele sempre se utiliza de alguma linguagem, seja ela mais objetiva ou mais subjetiva, para avisar, vamos chamar assim, né, as pessoas que estão ao seu redor sobre a possibilidade desse ato, né? Então, ele sempre vai usar, muitas vezes, frases, né, onde ele vai dizer assim: olha, eu gostaria de morrer, seria melhor que eu morresse, eu não aguento mais essa situação ou essas pressões que aquele sujeito está vivendo. E isso são, de alguma forma, né, pedidos de socorro. Então, a questão não é só o sujeito que tem essa ideia ou a ideação suicida, mas as pessoas que estão ao seu redor, né, que devem também estar sensíveis para essas mudanças de conduta, mudanças de comportamento, né? Principalmente dentro de grupos familiares, que são os grupos primários, grupos sociais, né? Onde as pessoas começam a perceber, né, essas pequenas, vamos dizer assim, esses pequenos pedidos de socorro, né?
Professor, a pessoa, o que acontece na pessoa é uma questão psicológica ou é uma questão física? Porque quando você está muito alegre, parece que aumenta a adrenalina. Acontece um fenômeno físico. Essa questão como diz, tem depressão, que acaba levando ao suicídio também. É algum movimento físico? É algum hormônio que entra na corrente sanguínea? Ou é uma coisa puramente psicológica? Não, existe, é claro, tem uma consequência, né? Como, vamos pensar assim, a partir do momento que essa pessoa entra num quadro clínico, como você falou, de depressão, né? Esse quadro, né, de depressão reflete numa série de condições físicas, né, que também vão fazer com que esse sujeito, né, fortaleça esse processo de adoecimento. Mas veja, nós também temos uma tendência de pensar que sempre o suicida é um sujeito extremamente depressivo. Mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes uma euforia desenfreada e uma euforia, vamos dizer assim, que aconteça numa circunstância muito rápida e fora de contexto, pode também fazer com que esse sujeito, né, também se suicide. Então a gente tem que tomar cuidado. Verdade. Porque dentro do senso comum existe sempre essa percepção, né, de que o sujeito entra num processo, né, de depressão, né, com uma série, né, vamos dizer assim, de dificuldades afetivas, relacionais, e isso gere lá a questão do suicídio. Mas muitas vezes não, né? Porque às vezes o sujeito tem até a intenção ou a ideação suicida, mas ele não tem volição, né? Não tem a força de realização daquele ato. Às vezes ele entra num processo muito eufórico e se sente fortalecido. Aí vem essa ideia, ele vai lá e se suicida. Então tem uma dinâmica psíquica, né, que deve ser muito bem avaliada e muito bem observada, né, pelos profissionais que acompanham pessoas, né, com esse perfil, vamos dizer assim, e que, né, deve ser entendido que esse movimento é um movimento muito próprio e individual de cada sujeito, né? Então esse acompanhamento também deve ser um acompanhamento específico, né, onde nós possamos de alguma maneira identificar as possibilidades, né, da questão do suicida. E nós temos aí várias, né, situações, vários relatos, né, que mostram, porque o suicida geralmente ele não procura auxílio, né? Ele não procura ajuda. Por exemplo, quando você está adoecido, que você colocou a questão física, né, você procura um médico, né? Ou procura um posto de saúde, procura alguma forma de solucionar, né, aquele desconforto ou aquela circunstância, né, de adoecimento. Mas muitas vezes o suicida não procura, ele não se manifesta. Por isso que é importante ter as ações preventivas diante desse processo, né? Tanto que tem a frase, né, do Setembro Amarelo, se você precisar, né, peça ajuda, né? Que é o caso daquele rapaz, né, dos Estados Unidos, né, o Mike, que na realidade desencadeou todo esse processo do Setembro Amarelo. Mas no fundo, né, eu acho que não é o Setembro Amarelo, deveria ser o Janeiro Amarelo, Fevereiro Amarelo, já que querem estabelecer uma questão de representação simbólica.
Mas é um assunto que deve ser discutido, né? Deve ser colocado em pauta. Até porque o suicídio, dentro da percepção social, também é algo que a própria sociedade muitas vezes gosta de esconder. Regina Celes, ela fala assim, ó, no meu caso não foi euforia, eu só queria sair desse mundo louco. Então, pessoal, Denise, boa noite, muito boa a entrevista. O suicídio é algo extremamente sério e triste para a família e um grande choque. Deveríamos ter mais palestras sobre esse assunto. Vamos trazer o professor, se ele quiser, vamos trazer ele mais vezes aqui, porque eu acho que é um assunto muito bom, professor. E eu quero chegar nesse outro assunto. Às vezes, quando você chega para uma pessoa e fala assim, ó, poxa vida, vamos até um psicólogo, ele fala assim, eu não estou louco. Tem esse preconceito e as pessoas também acabam confundindo o psicólogo com o psiquiatra, né? Mas falou em psicólogo, falou em psiquiatra, para algumas pessoas, elas falam assim, não, eu não vou não porque eu não estou louco. Isso é outro tabu que tem que ser quebrado, não? Exatamente. É como todo grande tabu social, né? Mas, na realidade, hoje nós até percebemos que já essa alteração perceptiva ela já começa a acontecer, né? As pessoas estão mais suscetíveis a esse acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, né? Que até então tinha aquela visão da loucura, né? Porque nós vamos até sair um pouquinho aí da temática principal, mas é como uma dinâmica mesmo social, né? Que você quer esconder. Então a loucura antigamente ia para onde? Para o Juqueri, né? Para aquelas... Isolava da sociedade. Era uma forma de isolar. Da mesma forma que você isola, né, pessoas que representam a agressividade social, que às vezes é a criminalidade. Então você cria espaços de isolamento para que as pessoas não tenham acesso ou não, né, se sintam protegidas, né, ou não se sintam influenciadas por essas questões. Mas, no fundo, só tem uma maneira de nós encararmos isso, né? É discutindo e falando sobre, que é como, por exemplo, o suicídio. Não adianta nós escondermos isso, né? Ou deixarmos de falar, ou mesmo, né, que é uma tese que eu defendo, não é só falar sobre suicídio no mês de setembro. Nós temos que falar sobre essas questões que fazem parte da nossa dinâmica enquanto sujeito, enquanto sociedade, durante todos os dias do ano, se for preciso. Podemos trabalhar essa educação desde das escolas fundamentais, levar essas temáticas, né, como algo que é um dado real, né, da nossa sociedade e das pessoas, né, e que isto pode ser discutido e melhorado, ou seja, buscar soluções, porque aquelas pessoas que buscam ajuda, existem dados, né, que mostram que 90% das pessoas que têm essa ideação, quando buscam ajuda, conseguem superá-la. A Priscila, que é psicóloga, formada pela UNG, ela diz o seguinte, ó, muitos suicidas agem como se estivessem bem, mas no fundo sofrem calados. É outro perigo, né, doutor? Exatamente. Não tem o compartilhamento, né? E pelo contrário, né, de alguma forma, geram condições de autoagressividade, né? Eles voltam para si, é uma volta contra si mesmo. Automutilação? Se você quiser usar esse termo, podemos até alguns pensar nisso, né? Se automutilam, né? Hã? Alguns acabam se machucando, sim, né? Sim, porque... Fisicamente. Porque é uma forma de voltar, né,
contra si mesmo uma agressividade que muitas vezes não consegue externalizar, né? A arquiteta Magda Berberich, boa noite. O triste do suicida é que se ele realmente não quer viver, não consegue viver como os outros, e é muito difícil de convencê-lo do contrário, doutor. Sim, é um caminho, né, árduo, não é um caminho fácil para as pessoas que têm esse tipo de, vamos dizer assim, de circunstância na vida, mas é possível superar, né? É claro que nós sabemos que muitas vezes nós nos detemos muito mais a uma circunstância ideal do que a um mundo real. Uma outra questão, doutor, eu gostaria... o pessoal está lá de Mariporã nos assistindo também, pessoal dos Pimentas, Vila Galvão, Vila Flórida, Santa Mena, Recreio São Jorge, no Cabo Sul. Obrigado, pessoal. Aí vamos dizendo de onde vocês estão aí, que é muito importante. Doutor, a questão, num país também como o nosso, que ainda existe um grupo ainda muito carente, às vezes eles veem que pagar uma consulta de um psicólogo é um luxo. O que o senhor tem para dizer para essas pessoas? Não, existem possibilidades, né? Hoje em dia, eu acho que a grande maioria, até dos profissionais da psicologia, eu vou dizer da minha categoria, né? E principalmente aqui na região, né, de Guarulhos, que utilizam alguns períodos, né, dos seus horários profissionais, vamos chamar assim, para fazer atendimentos, né, com um custo, né, mais reduzido. Além disso, também existem os serviços, escolas de psicologia das universidades. A UNG tem? Tem. Agora, para esse tipo de quadro, né, como no caso do suicida, nós temos que verificar, né, até que ponto é possível ser atendido lá, até que ponto é necessário a ajuda de outros profissionais, né? O ideal, não determinar, no início principalmente dos tratamentos, é nós trabalharmos com equipes multiprofissionais. Você está falando da questão de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Nós fazermos um trabalho conjunto no sentido de restabelecer esse sujeito, né, num momento de crise. A partir daí, quando ele sai dessa crise, né, então muitas vezes a psicoterapia passa a ser o grande apoio dele, né, por ser algo mais contínuo, com uma frequência geralmente semanal, com 1 ou 2 sessões por semana. Então, existe todo um planejamento, né, dependendo de cada caso, de cada sujeito, de como que você vai poder fazer a intervenção, né? Porque o grau de sofrimento psíquico, ele não é algo generalizado ou comum, ele é sempre individual, né? O problema até pode ser o mesmo, mas a forma que você lida com ele, com certeza é diferente da forma que eu vou lidar com esse problema, que é comum a nós dois. Cibele Cristine está dizendo aqui, olha que interessante. Eu tenho vontade de passar por um psicólogo. Ela é lá da região do Picanço. Bom, Cibele, dá um pulinho lá na universidade. Tem algum setor lá, professor? Tem, a própria clínica psicológica. O pessoal chama de clínica psicológica, né? Mas é os serviços escola de psicologia da Universidade de Guarulhos. E também quem gostou aí do que nós estamos conversando e queira fazer, de repente, algum curso de psicologia, a UNG está aí, pertinho, não precisa ir tão longe, né? É a universidade, a mais antiga da cidade de Guarulhos, tem toda uma estrutura bacana. Bom, agradecer ao professor, né? Obrigado, professor, por ter despendido esse tempo conosco aqui. Veja, não é despender tempo, não. Eu acho que nós trazemos aí a possibilidade de reflexão das pessoas
sobre um tema importante como esse, que é a questão do suicídio, né? E, como você falou, a universidade, nós temos a clínica, né, que pode gerar todo um processo de apoio, de acompanhamento psicológico. O curso é um curso que nós estamos completando aí desde a autorização, 50 anos. Caramba! Eu digo que muitas vezes o nosso curso de psicologia se confunde um pouco com a própria história da psicologia no Brasil, né? Porque não se difere tanto o tempo, né? Então nós estamos de portas abertas, né, para ajudar as pessoas que tenham interesse e tenham necessidade, e qualquer, né, questão é só nos procurar.